Pastor Luiz Lima, da New Time Church em Marlborough, trazendo para você mais uma mensagem hoje. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está na mídia. Nessa época de pandemia, o assunto mais falado é vírus. Mas, afinal de contas, o que é um vírus? Bom, vírus ele é um sistema muito simples, ele é acelular, ou seja, ele não possui células. E ele é muito pequeno. Basicamente, um vírus é uma cápsula de proteína ou gordura que envolve um material genético, que envolve um DNA ou um RNA, ou até os dois. Interessante disso é que a palavra vírus significa fluido venenoso, ou seja, algo que faz mal. E a única maneira de um vírus se multiplicar é invadindo uma célula. E aqui está a sua estratégia, porque enquanto ele está isolado no ambiente, o vírus ele não tem atividade nenhuma. Tanto que há uma discussão sobre isso. Alguns cientistas dizem que um vírus não é uma forma de vida e outros dizem que é. E nenhum deles chegou a um consenso nisso. Mas o que importa é que ele, no ambiente ele não age, ele não faz nada. Mas ao entrar em contato com o organismo, ele se apodera de uma célula e usa a sua estrutura para poder fazer várias cópias dele e assim se multiplicar. Aqui a célula, quando ela é infectada, ela está praticamente condenada, porque a resposta do nosso sistema imunológico é destruir essa célula infectada para que haja um bloqueio da reprodução do vírus e isso impeça que outras células, as células ainda boas, sejam contaminadas. Ao sacrificar essas células dominadas pelo vírus, o nosso sistema cria um novo tipo de célula, que é chamada célula de memória. Essas células elas são capazes de reconhecer os micro-organismos que já causaram mal ao nosso organismo, ao nosso corpo, e combatê-los antes que nós fiquemos doentes. É assim, mais ou menos, como funciona o sistema. Em resumo, as nossas células de defesa capturam esse micro-organismo, identificam os intrusos, produzem anticorpos para destruir a hospedeira e memoriza os que foram mais eficazes nessa batalha, para que em próximas isso já esteja dominado. É como uma guerra. A primeira tropa pode até sofrer algumas baixas e até recuar, mas a segunda já reconhece as artimanhas do inimigo e o combate de forma mais eficiente. E daí você pode perguntar assim, mas aonde entra a vacina? Bom, a vacina faz com que o nosso sistema imunológico vá direto para a segunda etapa, mostrando o caminho de quem é o inimigo, como ele pode ser atacado e impedido de se dividir e multiplicar. Ou seja, ela já vai com essa informação, fazendo com que o nosso organismo já reconheça os inimigos e já o trate como inimigo e já tome as atitudes necessárias para impedir a sua multiplicação. Esse é o assunto do momento, o vírus, o Covid-19, a pandemia. Mas existe algo muito mais antigo que isso, que é muito parecido com o vírus, mas que nós nem sempre damos a atenção devida. Algo muito parecido com o vírus é chamado de pecado. Assim como o vírus, o pecado também precisa de um hospedeiro, ou seja, de alguém para se multiplicar. Assim como o vírus, ele também é invisível, mas as suas consequências causam estragos muito visíveis e muito grandes. Assim como o vírus, se ele não for tratado, ele pode matar. A boa notícia é que nós temos um sistema imunológico que nos ajuda a combatê-lo. Leia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, as palavras do Senhor Jesus. Todavia digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, porém, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a ferramenta que nos alerta, nos convence, abre os nossos olhos para a presença do pecado em nossas vidas. Nós também temos uma vacina contra o pecado, você sabia? Veja comigo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas. Ou seja, as Escrituras, a Palavra de Deus, ela nos ajuda a identificar o pecado e como podemos
evitar a sua multiplicação. Existem vírus muito destrutivos que, se não forem tratados devidamente, fatalmente levarão a pessoa infectada à morte. E existem alguns vírus que nem a cura foi descoberta ainda. Mas assim também é o pecado. O pecado, se não for tratado, pode nos levar à morte. Veja o que Paulo nos alerta em Romanos 6, 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao contrário do vírus, ou de alguns vírus que não têm cura, há cura para o pecado. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus também fala que Ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus é a cura para o pecado. Vá comigo lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Diz assim, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate, ou seja, para pagar o preço por muitos. Jesus enviou o Espírito Santo, que é o nosso sistema imunológico espiritual. Ele é a palavra, que é a nossa vacina espiritual, e Ele é a cura para o meu e para o seu pecado. Mas como é que Ele pode me curar e como é que Ele pode te curar? Vamos de novo para a Bíblia. João capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus recebe um sistema imunológico espiritual, a vacina e, consequentemente, recebe a cura. Mas como crer em Jesus? Parece simples e, na realidade, é. Mas, por ser tão simples, é subestimado por muitos. Paulo nos ensina o que é crer em Jesus lá em Romanos 10, versículo 9 e 10. Ele diz assim, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Crer em Jesus é aceitar, é receber o sacrifício que Ele fez por mim e você, pagando um preço que eu e você não poderíamos pagar, nos dando acesso à cura do pecado, que era algo que eu e você não poderíamos fazer, porque nós somos pecadores, nós herdamos essa raiz pecaminosa. Mas o Senhor Jesus, aquele que pisou nessa terra e não cometeu pecado, pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. E quando nós recebemos pela graça esse sacrifício, nós aceitamos esse sacrifício e com os nossos lábios nós confessamos que cremos que o Senhor Jesus pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar e cremos que Ele ressuscitou dos mortos e está vindo buscar a sua igreja, nós recebemos a cura. Talvez você já tenha pego o Covid-19 ou ainda não, graças a Deus, mas nós não estamos livres do pecado. Ele anda ao nosso redor, Ele está ao nosso redor, Ele é introduzido em nossas casas de maneiras sutis. E se nós não dermos a devida atenção, fatalmente nós morreremos. Você pode receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador aonde você está. Não precisa rituais, não precisa uma preparação, basta apenas você acreditar, você crer no seu coração e usar os seus lábios para confessar que Ele é o único e suficiente Salvador, que Ele é a cura para o seu pecado. Simples assim. Não perca essa oportunidade, porque se essa palavra chegou até você, é porque o Senhor Jesus quer falar com você, é porque Ele quer te curar, Ele quer te dar a oportunidade para que você faça a escolha correta. Que o Espírito Santo possa te orientar e confortar o seu coração nesses tempos de pandemia e te levar ao único que realmente pode te ajudar, o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.